E se alguém te dissesse que já sabe a data, não a data do fim, a data da revelação. Um homem senta na frente do microfone e diz que um amigo de fora da Terra marcou o encontro, segundo semestre, entre setembro e novembro, e que antes disso um véu vai cair e você vai lembrar de tudo. Pode ser delírio, pode ser outra coisa. O que vem agora não é uma teoria distante. É um homem afirmando que recebeu o aviso na própria pele. Consegue escutar isso. Então, quando a gente começa a observar 2026, tudo aquilo que está acontecendo em 2026, e tudo aquilo que promete acontecer em 2026, eu recebi uma comunicação, eu mesmo, fisicamente, recebi a comunicação dos seres, fisicamente, e eles me falaram que a gente tem aí uma janela de oportunidade muito grande de ter o primeiro contato físico em 2026 no segundo semestre, que deve acontecer entre setembro e novembro. E eles disseram muito que o melhor espaço dessa janela é a segunda quinzena de setembro com a primeira quinzena de outubro, que seria o mais propenso. De acordo com o que nós estamos vivendo agora. Isso pode mudar, isso não existe, nada é escrito, como dizem nos Estados Unidos, né? Nada escrito na pedra, né? Isso pode mudar, depende da energia do planeta. Eu tenho até uma pergunta sobre isso. Pode até adiantar isso. Pode perguntar. Só antes de você perguntar, só para... Repara na palavra que ele usa. Fisicamente. Ele não diz que sonhou, não diz que sentiu. Ele diz que recebeu a comunicação de forma física e que os seres deram uma janela. Segunda quinzena de setembro, primeira de outubro. Tá. Isso é o testemunho dele. E testemunho não é prova. Guarda essa diferença, porque ela vai voltar. Mas agora escuta porque essa data, segundo ele, escorrega o tempo todo. Fim. Então, Léo, porque você estava falando sobre essa questão de que muitas vezes pode ser que algo aconteça e outras vezes aquilo que estava agendado, programado para acontecer, acaba não acontecendo. E aí numa live sua eu vi que você falou que além das guerras que a gente vê aqui, né, que a gente fica sabendo, a Venezuela, Irã, tem uma guerra sobre a linha do tempo, tanto da Terra quanto a humanitária. Sim. Que eu acho que é isso que acaba influenciando os caminhos que a gente acaba seguindo. Se você puder explicar para o pessoal sobre isso? Essas guerras acontecem de forma não física. Não física para nós, né? Física para eles. O que acontece? Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Eu não sei se vocês já viram um vídeo na internet ou se tiveram a experiência de tentar matar um rato. O rato, ele parece absolutamente tranquilo e ele faz de tudo para fugir de você até que você coloque ele numa quina. Quando ele não tem fugida, não tem para onde ele correr, ele vem para cima de você como se fosse um cachorro. Ele não tá nem aí pro tamanho dele perto do seu tamanho. Ele vira corajoso, grita e vem para cima. Vai reto mesmo. E não querem saber. O que acontece com esses seres? Eles sabem que o processo deles acabou, eles sabem que eles perderam, mas eles não querem largar o osso. Então eles estão sendo coagidos, talvez a palavra não seria essa, mas estão sendo forçados a se retirarem. Mas eles não estão se retirando. Então, movimentos precisam acontecer de forma física para que eles sejam retirados. Então, isso está acontecendo agora. Então, esses movimentos que vão fazer com que, de forma física, eles sejam removidos, é o que está acontecendo. Só que, se eles enfraquecem a linha de tempo, ou seja, fazem com que o quantum energético do planeta fique com a vibração baixa, eles conseguem permanecer por mais tempo. É mais difícil de remover eles. É como se o futuro tivesse várias possibilidades. Infinitas. Como se a gente estivesse num ponto aqui e ele ramificasse igual um galho de árvore. De forma infinita. Só que o que está acontecendo? Vamos dizer assim, que eu só tô com a palavra em inglês na cabeça. O objetivo das duas linhas de tempo será positivo. A gente já sabe que o outcome, o resultado é positivo, tá? Porém, como você vai chegar nesse resultado, você tem 50 milhões de caminhos.
Pode ser mais do rápido, mais lento. doce ao mais caótico. Mais doce ou mais amargo? Mais doce ao mais amargo, perfeito. Do mais rápido ao mais lento. Entendi. Então, o que está sendo hoje, entre aspas, disputado? Se a gente termina isso amanhã, ou se isso termina em 2730. Não vai acontecer, mas eu tô só... Existe uma guerra que ninguém filma. É a explicação dele para a data nunca ser fixa. Uma disputa pela linha do tempo, invisível pra gente, física para eles. E a imagem que ele escolhe é a do rato encurralado, aquele que, sem saída, avança em cima de quem é maior. O resultado seria certo. Mas o caminho não. 50 milhões de caminhos, ele diz. Pode terminar amanhã. Pode levar séculos. Repara no que vem agora. Fim. A federação pediu para que uma chance de ter o maior número uma maneira mais rápida de acabar com o sistema. O governo, que a gente chama de chapéus brancos, que não é o governo dos Estados Unidos, mas são seres que não estão é um governo acima, de uma nação. É um conglomerado de nações que inclui Estados Unidos, Rússia, China juntos. Tá? São seres que estão patente acima dos presidentes, mas querendo liberar o planeta. E estão trabalhando juntos. Só que positiva. Porque a OTAN não é positiva, mas como se fosse uma OTAN positiva. Sim. Uma energia de luz, né? Uma energia de luz mesmo. Estão trabalhando juntos para fazer isso. Eles queriam que aumentasse o quantum de pessoas que vai ter a chance de entender o que está acontecendo. Então, por que isso é tão importante mencionar? O nosso ano de 2026, ele é um ano onde a intenção até o primeiro semestre é liberar o máximo de informação possível para que no segundo semestre aconteça o contato de forma física. Então foi encomendado pelo governo, pelos chapéus brancos, um filme para ajudar nesse processo, que é o Disclosure Day, que eu acho que no Brasil vai ter o nome de Dia D. É o do Spielberg, né? Que é com o Spielberg, e que a atriz, eu acho que é Emily Blunt, eu acho que é ela que faz, né? Vai ser um filmaço. E, cara, todo o filme é o quê? É o que eu tenho dito sempre. Os seres, por exemplo, existem pessoas que são contatadas, como eu, que tenho contato com os seres. Igual a mim tem, sei lá, 100 milhões de pessoas. Tipo, meio por cento. Tem mais do que isso, mas da população. Vamos botar 100 milhões de pessoas são contatadas verdadeiramente, assim, de forma segura por seres de luz, tá? Então, dessas 100 milhões de pessoas, a ideia do filme é o quê? É mostrar que esses 100 milhões de pessoas vão virar 2 bilhões de pessoas. Nossa. 25%, 20% da população. Porque aí... vão se tornar igual você. A ideia... Contato direto. Contato direto. Qual é a ideia? A ideia é fazer com que a gente se acostume a escutá-los dentro da nossa cabeça. Só pra como eu escuto 24 horas do dia. Exato, só para lembrar para as pessoas lá em casa, né? Os filmes, eles têm um papel importante para começar a acostumar o intelectual coletivo, certo? De que por coisas bem e estão mal. vindo. Exatamente. Então, a gente vai poder falar bastante disso. Aqui a história vira. Ele afirma que um filme foi encomendado, não por um estúdio atrás de bilheteria, por um governo por trás dos governos, para acostumar o coletivo com uma ideia antes que ela aconteça de verdade. Pensa nisso por um segundo. Se você quisesse preparar bilhões de pessoas para um choque, o cinema seria o lugar mais silencioso para plantar a semente. Coincidência de marketing ou ensaio geral? Ele não tem dúvida de qual dos dois é. Mas o que acontece? A galera que tá nesse jogo, que tá o Spielberg, né? Ele precisa jogar dos dois lados, não tem o que fazer. Sim. Porque senão ele não tá no jogo, né? Ele precisa, às vezes, fingir que... né? Então, assim... Bom, aí o que a gente vê nisso tudo? O filme, ele mostra a Emily Blunt como uma menina do tempo, e essa menina do tempo tem uma reação, fica catatônica e começa a falar um idioma que ninguém conhece, e ela começa a escutar eles telepaticamente, se comunicar telepaticamente. Aí chama a atenção do mundo inteiro para isso. Isso está sendo anunciado, tipo... há meses, né? E Madison Square, lá em Nova York. Uma baita produção. Coisa. E o que é legal disso tudo?
Quando você olha, né, a Carol Capel tem tem um vídeo dela muito bom sobre o que ela viu do trailer do filme, mas na minha cabeça, pelo menos eu não prestei atenção, ela não mencionou uma coisa que para mim é muito importante. Se não me falha a memória, a capa é tipo um vidro jateado, o desenho de um pássaro, só a linha de um pássaro e um olho enxergando através da linha de um pássaro. E a Carol falou muito bem sobre o pássaro, sobre o olho e toda a simbologia daquilo, mas para mim o mais importante disso tudo é que aquele vidro jateado representa o véu. E esse véu cai quando os seres chegarem. Uhum. Então, o grande barato do Deixa eu arrepiar, hein? E, cara, aí esse filme, o anúncio desse filme, só para lembrar para vocês, se vocês virem o filme, vocês virem como é que tava lá no outdoor nos Estados Unidos, é tipo assim, o dia do desacobertamento chegou, vocês saberão de tudo. É literalmente o véu caindo, né? O véu dessa mentira, né? De tudo, que o véu é a Matrix. Nossa. E então, eu percebo aqui olhando que é um pássaro também, né? Sim, o pássaro tem um monte de simbologia. Liberdade. Isso, um monte de simbologia. A Carol explica muito bem isso. Eu não sou uma pessoa muito boa em arquétipo. E a Carol é muito boa nisso. Tem livros sobre isso e tudo. Mas que véu é esse, se você puder... É o que nos mantém presos aqui. É o que faz a gente não enxergar quem a gente é. Isso, que é o... nós somos deuses. Isso. Pode aprofundar mais? É o véu do esquecimento? É o véu do esquecimento. Sim. E a maneira como o vídeo, como esse filme está sendo anunciado, e assim, até agora que eu saiba, foi liberado 1 ou 2 clipes de propaganda do filme, que isso... eles vão fazer teaser para o lançamento desse filme até o dia do lançamento, que eu acho que é 11 de junho de 2026. Nossa, só em junho? E o que acontece com esse processo? Eles estão dizendo, vocês saberão de tudo. Vocês saberão de tudo. Então, a ideia do filme é o quê? Esse filme estourar, centenas de milhões, bilhões de pessoas assistirem, e quando as coisas acontecerem no segundo semestre, porque esse é o planejamento que está acontecendo nesse momento, eu acho que talvez eu seja a primeira pessoa que esteja dizendo isso publicamente. Acredito que sim. Mas, assim... Para nessa imagem. A capa do filme, ele diz, é um vidro jateado, o traço de um pássaro, um olho olhando através. E para ele aquele vidro é o véu. O outdoor promete uma frase só. O dia do desacobertamento chegou, vocês saberão de tudo. Não é uma nave descendo do céu. É a ideia de que tudo que você achava real era só a superfície de outra coisa. E a pergunta fica, se o véu cair, o que aparece atrás dele? O planejamento é que a gente tenha um contato físico no segundo semestre. A ideia é preparar a galera para quando o contato físico acontecer, falar assim, putz, olha, aconteceu um contato físico, até que não é tão ruim quanto a gente imaginava. Por quê? Porque a nossa programação, através dos filmes, só para dar uma semi-palhinha, é o quê? Você olha aí, Os Vingadores, 30 filmes durante 15 anos, alienígenas atacando a Terra e a gente tentando salvar a Terra dos alienígenas. Qual é a ideia? Esse planeta já é controlado por alienígenas há milhões de anos e não positivos. A ideia de incutir isso na cabeça das pessoas é fazer com que quando você olha uma nave pousando, você acha que está sendo invadido. O seu subconsciente vai achar isso. É o medo, né? A ideia é essa. Espalhar o medo. É o modus operandi dos dominadores desse planeta. Mas então, o propósito desse filme não é espalhar medo, certo? O propósito desse filme é justamente nos preparar para a chegada. Sem gerar medo. Sem gerar medo. Só que a chegada é a ponta do iceberg. Não é um mar de flores. Porque não é só a chegada. A chegada, ela vem acompanhada de um colapso estrutural completo. Cai em todas as religiões, cai em toda a rede de sistema financeiro, cai em toda a rede de política, toda a rede de medicina, toda a rede de energia. Porque as pessoas simplesmente vão parar de acreditar nelas. A partir do momento que você não tem mais confiança naquilo. Imagina você
que hoje está com seus 30 e poucos anos, descobre que tudo que você viveu até hoje é uma mentira. Que o Deus que você rezou nunca foi Deus, não como você imagina, e pior ainda, foi o que fez você ficar preso nesse processo, acreditando que ele era Deus. Sendo que Deus é você. Sendo que Deus é você. Que você é um fractal da própria fonte, que tudo é um fractal da própria fonte. Mas eles vão conseguir se comunicar com a gente? Tipo, com linguagem? Sim. E passar informações Sim. literalmente. Agora presta atenção na diferença. Segundo ele, a chegada não é o problema. A chegada é a ponta do iceberg. O que vem junto é o colapso. Religião, dinheiro, política, medicina, tudo perdendo o chão no mesmo instante em que as pessoas param de acreditar. E é aqui que ele inverte o roteiro que você conhece. Décadas de cinema te ensinaram a ver invasão. A proposta dele é que o medo foi plantado de propósito. Você decide se isso é lúcido ou conveniente. Porque, na verdade, como é que funciona a comunicação multidimensional? É toda telepática. Como é que eu consigo me comunicar com eles? E com mais de uma raça diferentes? Porque a telepatia, ela é um bloco de informações, ela não tem idioma. Sim. Ela não tem intenção. É só o input, só o download, né? Tipo, nós brasileiros, né? Às vezes você fala com um amigo seu que você teve intimidade, você xinga ele pra falar com ele. Sim. E aí, seu fulano, tá fazendo muito não sei o quê, né? Você não tá xingando ele, você tá usando palavrão e tal, mas a sua intenção é positiva. Sim, então, a telepatia não existe intenção. Não existe ruído na comunicação. Ela é um bloco de informação que eu espero que o quanto antes todos vocês consigam utilizar a telepatia, que é uma das coisas mais maravilhosas que existem. Porque você recebe a informação e quando você tenta formatar a resposta, ela já voltou a réplica. Caramba. É uma conversa de, sei lá, 5 horas, você leva 5 segundos. Porque é assim, papum, e recebeu tudo. E quando você falou que esse número vai aumentar muito de pessoas que conseguem ter essa capacidade, isso já seria no primeiro semestre? Sim. Ou após a chegada deles? Aí tem que ser pré. Porque isso tem que fazer com que as pessoas que recebam essa comunicação, elas vão ser avisadas da chegada e vão ajudar aqueles que não recebem a comunicação ainda. Tipo, vai ajudar a acalmar os ânimos. A intenção é tentar fazer que isso nos vire um Mad Max. Sim. Para quem não lembra Mad Max, assista o Mad Max, o primeiro Mad Max. Né? Lá da década de 80. 82, 84, sei lá. Mas você falou numa live sua que o véu, na verdade, ele já caiu em instâncias superiores, sim. Instância. E eu vou mais longe. Preparem-se. O que seria isso? Não, eu vou mais. Não significa que quando você morre não tem mais véu. Não tem mais enganação de você voltar na antiga roda de Sansara. Mas eu vou mais longe do que isso. Reparem como ele descreve a conversa que viria. Sem idioma, sem intenção, sem ruído. Um bloco de informação que chega inteiro, de uma vez, e você responde antes de formatar a resposta. 5 horas de conversa em 5 segundos. É uma ideia bonita e é impossível de verificar. Mas segura ela, porque é dela que sai a afirmação mais radical de todo esse arco. E ela vem agora. Os seres de luz já têm o controle operacional do véu aqui e não desligaram ainda. Já está nas nossas mãos o botão de desliga e liga. Caraca. Só que a pedido dos chapéus brancos, ou o governo global, vamos chamar assim, né? Isso está sendo mantido ainda para que, através de tudo aquilo que acontece nesse primeiro semestre, a gente tenha autorização de puxar da tomada. Mas já está nas nossas mãos a puxar da tomada. E aí a gente vai se lembrar de tudo? Todos os terráqueos, todos os seres humanos vão se lembrar de tudo. Tudo que você Vidas já fez. Passadas. Tudo. Sem que raças eu nenhum. já fui em outras vidas. Tudo. Quantas vezes você morreu, como você morreu, o que você já passou, o que você não passou. Tudo. Nossa. Não tem segredo. Seria um salto de evolução absurdo da humanidade. Sempre. Porque o que... Vamos explicar por quê? Porque essa era a minha dúvida. Uhum. Por que vai ser um salto de evolução? Aqui é onde o testemunho vai mais longe do que qualquer coisa que ele disse até agora. Ele afirma que o botão do véu já estaria ligado, que os seres de luz já teriam controle e que ao desligá-lo todos os seres humanos lembrariam de tudo. Vidas passadas, mortes, raças que você teria sido. Um salto de evolução de uma vez só. Marca isso como o que é, uma afirmação enorme, sem uma única marca no mundo físico para sustentar.
E mesmo assim, escuta o motivo que ele dá para você não lembrar hoje. O véu do esquecimento, a função dele não é fazer com que você esqueça o que você fez na vida passada e aquilo te atrapalhe na sua vida atual. O véu do esquecimento é feito para que você esqueça o que aconteceu e repita os mesmos erros e peça para voltar, porque o processo escravatório desse planeta, ele é tão inteligente que você pede para voltar. Você pede para limpar o seu karma. O próprio karma, a terminologia karma, foi inventada pela nobreza negra indiana 9.000 anos atrás. Entre 9 e 11 mil anos atrás. O karma é um aprisionamento. O karma é um conformismo. Eu tô casado com fulano ficou doente, eu tenho que cuidar dele até o último momento da minha vida. Esse é meu karma. Você fica preso nessa situação como se aquilo fosse uma coisa boa para você. Como se fosse uma coisa imutável. Não é imutável. Nem a doença da pessoa é imutável, nem você estar com ela até o último suspiro dela é imutável. Mas a gente leva a crer que sim. Se eu não faço, eu vou ter que pagar o meu karma na próxima encarnação, vai passar por isso. Mas e a empatia nessa história toda? Porque, por algum lado, isso gera um pouco de empatia. Preciso... Se você fizer isso pela empatia e pelo amor de estar fazendo, lindo. O problema é que as pessoas fazem pelo medo de não fazer. Perfeito. São duas coisas... totalmente diferentes. 100% de distância. É 0 e 100. Fazer por medo é uma coisa. Fazer porque você quer fazer por ajudar é outra. Isso é amor. E a tônica desse universo é o amor. Se a gente não faz com amor, a gente não faz nada. Então, quando a gente para pensar no desligamento do véu, você já imaginou você descobrir tudo que você... Vamos lá, uma coisa boba aqui. O véu, ele diz, não existe para você esquecer o passado. Existe para você repetir os mesmos erros e pedir para voltar. E aí ele encosta no karma e chama de aprisionamento. Um conformismo disfarçado de destino. Pode ser uma leitura dura demais. Pode ser exatamente o incômodo que a gente precisa. Porque o que vem no fim não é sobre outra vida. É sobre uma coisa que ele diz estar escondida nesta. Trump disse que até o final de janeiro anunciaria as câmeras de cura. Que iam mostrar pelo menos uma câmera de cura. Ainda não é a super tecnológica, mas é uma câmera de cura muito melhor do que a gente tem hoje, né? Que não tem nenhuma, né? Então, assim, como é que fala? Tem um ditado popular que diz que 50% de um é mais do que 100% de nada, né? Então, você não tem nada, vai ter uma câmera de cura para mostrar como é que é, aquilo vai chegar numa larga escala, depois com muito mais tecnologia do que aquilo vai mostrar. Ele está dizendo que vai mostrar, não é uma garantia. Quantas pessoas perderam parentes de câncer? Quantas mães perderam filhos, enterraram filhos com 5, 4, 3 anos de idade, que poderiam ser curados em 10 minutos numa câmara de cura, que está disponível nesse planeta há no mínimo 300 anos. Para a elite da elite da elite. Como é que você acha que essa mãe vai ficar? Você acha que ela não vai querer entrar lá no Planalto e quebrar tudo, entrar na Casa Branca e quebrar tudo? Quantas pessoas têm filhos com problemas que não precisavam ter? Problemas que podem ser facilmente resolvíveis numa câmara de cura. Então, imagina cair isso. Imagina chegar essa informação na revolta que vai gerar. Por isso, se desliga o véu, você vai saber, mas então aquele filho da mãe tinha esse poder e tinha como curar o meu filho, eu precisei enterrar o meu filho? Imagina o peso disso. Imagina, eu tô dando um exemplo. Muito pior do que isso é cair a religião, porque você pode tirar da pessoa a dignidade, você pode tirar o amor, você pode tirar o dinheiro, você pode tirar a família. A última coisa que você tem é fé. Aí alguém vira e fala assim, câmaras de cura guardadas há séculos, para pouquíssimos, enquanto famílias enterravam quem podia ter sido salvo. Ele pergunta que revolta isso não geraria se caísse tudo de uma vez. E lembra que você pode perder o dinheiro, o amor, a família e ainda restar uma coisa, a fé. É essa a última a cair. Um homem, uma data, um véu que ele jura que já está na mão de alguém. O que disso é testemunho e o que disso deixaria marca no mundo real. Essa é a linha que separa a fé do fenômeno. Mas se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu com uma...